Olá, pessoal, com muito carinho estou aqui em mais uma audioaula hoje para falar com vocês a respeito da equipe de planejamento nos estudos técnicos preliminares. Porque tenho estranhamente visto ainda alguns órgãos tentando materializar os estudos técnicos preliminares, que tenho repetido sempre existiram, ainda que de uma forma mínima e não materializada nos autos, não padronizada, porque senão não conseguiríamos chegar a uma contratação efetiva se não passássemos ali pelo mínimo de planejamento. Porém, tenho visto ainda alguns órgãos insistindo na implantação do relatório de viabilidade no fluxo dos processos novos de contratação, sem a nomeação, sem a constituição, sem o entendimento da importância da equipe de planejamento nos estudos técnicos preliminares. Isso porque a equipe de planejamento ela não vai atuar somente no momento inicial da contratação, somente naquele momento em que ela precisa materializar ali o relatório de viabilidade, mas também vai atuar depois da contratação, no momento da execução do objeto, através do qual ela vai poder então entender se aquilo que planejou realmente está funcionando, se para a próxima contratação ela vai precisar melhorar esses procedimentos, de repente identifica outros riscos não mencionados lá no relatório que ela realizou agora no início, dos seus trabalhos. Então, importante que a equipe seja constituída, a equipe multidisciplinar com competências e expertises do departamento de licitações, do departamento de compras, aquelas pessoas que já têm de repente o hábito de formalizar ali os TRs, os termos de referência, ou mesmo os projetos básicos, pessoas integrantes do setor jurídico, enfim, pessoas que serão capazes de construir de forma segura, colaborando ali para essa fase de importância, de extrema importância dentro da contratação. E o ideal, tenho dito sempre, é começar pela comissão especial de implantação dos estudos técnicos preliminares, que será constituída ali por diversos funcionários que depois não precisarão necessariamente compor a equipe definitiva, a equipe permanente de planejamento, porque são pessoas que irão contribuir no desenho do fluxo dos processos, Temos algumas alterações no fluxo, por exemplo, a partir de então, o ordenador de despesas ou a autoridade máxima do órgão, ela vai autorizar a abertura do processo administrativo e não da contratação em si. Porque agora a contratação, a autorização para abertura do processo licitatório vai nascer a partir da viabilidade atestada no relatório pela comissão. Então, como teremos fluxo alterado, nós teremos aí diversas pessoas que integram a rotina de trabalho do município que podem, de repente, estar participando nesse momento de implantação dos estudos técnicos preliminares, sendo ainda, na minha opinião, de suma importância mencionar no relatório, ali logo no início, o ato que institui a comissão, se ela é de implantação, se ela já é definitiva, se o órgão estiver ainda implantando os estudos técnicos na sua estrutura, é importante que seja mencionado para que os órgãos de controle tenham um olhar benevolente para aquele órgão que está tentando se estruturar a sua rotina de planejamento e ainda não culminou nos modelos ideais, não padronizou todos os procedimentos. Isso é muito importante, então, constar ali do relatório. Observando que a instrução 5/2017 fala da equipe de planejamento, que ela será integrada por pessoas que tenham ali a expertise, reúnam as competências necessárias para a execução das etapas de planejamento da contratação. Esses integrantes precisam ter expressa indicação e consciência do seu papel nesse novo modelo aí que está sendo construído dentro do órgão. Importante que o órgão entenda, então, que precisa de uma equipe de planejamento devidamente constituída,
ainda que a princípio tenha a impressão que estes instrumentos do planejamento poderão estar vindo de setores diversos do órgão, como as secretarias demandantes, porque ainda que, repito, isso possa ser concretizado no momento que ele for, então, regulamentar a fase de planejamento, se entender que esse é o melhor modelo para atender o seu órgão, tudo bem, mas ele precisa entender qual é o papel da equipe de planejamento efetivamente durante toda a contratação, não só no início, entender que a expertise vai ser adquirida quanto mais atuante, entender que para municípios de uma estrutura maior é importante talvez até a implantação de uma equipe que atue exclusivamente no planejamento, que não desenvolva outras funções concomitantes. Então, dessa maneira, a partir do momento que ele conseguir compreender o efetivo papel dessa equipe, se ele conseguir estruturar todas as funções e atribuições da equipe de uma outra forma, maravilha. Mas a instrução 5/2017, onde já a União, né, vem implantando aí, já está consolidada, aliás, a implantação dessa fase na estrutura da União e consolidada aqui nessa instrução 5/2017. Também tenho repetido em diversas oportunidades, em cursos presenciais, no e-book que lancei acerca dos estudos técnicos preliminares, inclusive lá com alguns modelos sugestivos para o órgão estar iniciando a implantação dessa fase dentro da sua estrutura. Eu tenho dito que a instrução 5/2017 é útil no momento e na proporção que oferece uma noção de como o órgão deve estar efetivamente iniciando os seus trabalhos para concretizar essa fase de uma forma materializada e padronizada. Porém, a instrução 5/2017 ela é aplicável aos órgãos da União, que tem uma outra realidade diferente de muitos órgãos que estão agora iniciando, repito, de forma materializada os ETPs. Portanto, não cometam o erro que tenho visto diversos órgãos cometerem com a implantação de um modelo padronizado a partir da IN 5/2017, com um monte de itens que vão ficar repetitivos, inúteis e com conteúdos vazios dentro do relatório, porque não são aplicáveis àquele objeto, não são necessários para aquela contratação, para aqueles estudos. Importante que você consiga sintetizar no relatório, então, do seu órgão, aquilo que é essencial para a contratação, que você pontue itens que precisam efetivamente constar de todos os relatórios, alguns itens transitórios conforme o objeto, itens a mais que podem ser conforme o planejamento daquela contratação inseridos em casos pontuais, mas importante realmente que você não cometa o erro de, ao tentar instruir os seus processos ali na fase de planejamento e aí construir o seu relatório de viabilidade, se utilizar de itens onde você vai ficar enchendo de justificativa itens que não são ali pertinentes às justificativas, porque nós temos um item específico para a justificativa dentro do relatório de viabilidade e os demais itens são itens importantes e necessários e não devem ser colocados ali aleatoriamente dentro dos seus relatórios, ok? Então, muitos órgãos têm, inclusive, optado por gerenciarem os riscos no item do relatório, sem a adoção necessária daquele mapa, né, que muitos entendem como adoção necessária do mapa de risco, lá, exemplo, né, citado lá, padronizado na IN 5/2017. Esse mapa, para quem está intentando a implementação inicial dessa fase na sua contratação, não é o ideal, porque ele atende à realidade do município, que é uma realidade totalmente informatizada por processos eletrônicos, por procedimentos comuns a todos os órgãos da jurisdição da União. Enquanto nos nossos municípios nós verificamos realidades diferenciadas, situações peculiares, dificuldades de todas as ordens tecnológicas, técnicas, portanto, o
relatório de viabilidade não necessariamente precisa inserir um mapa de risco. O mapa pode ser adotado no momento posterior, quando a equipe já estiver mais segura para a sua adoção, de uma forma anexa, dentro do próprio relatório, pode nem ser adotado. De repente, a equipe consegue pontuar os riscos advindos dos seus estudos dentro do relatório num item específico e com ali as necessárias atuações para mitigar, ações para mitigar esses riscos dentro do próprio relatório. Lembrando que a própria IN 5/2017 institui momentos diferentes para a elaboração do gerenciamento de riscos, estudos técnicos preliminares e termos de referência. Então, é uma realidade que nós precisamos passar a assimilar da forma como melhor atender a nossa estrutura. Passei por aqui hoje para falar então da equipe de planejamento, da sua importância e necessidade, da importância inclusive da instituição inicial de uma equipe para implantação, com tempo determinado. Tem um modelo específico a sugerir no meu e-book acerca então da instituição dessa equipe inicialmente. Um abraço no coração de todos e até a nossa próxima oportunidade.